A gente não queria estar aqui tendo que falar de arbitragem, mas foi determinante para o resultado. Mas eu acho que foi muito barulho por nada, sinceramente. O jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui. Galera, complicado aí, né? Mais uma rodada de polêmica no futebol brasileiro, polêmica de arbitragem no jogo entre Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Vamos ver aqui a repercussão da mídia em relação a isso. O Rogério Ceni aí, que desabafou, e também o Everton Ribeiro, né? Que é um jogador que geralmente não se envolve em polêmica, mas falou um pouco sobre esse lance que deu a vitória ao Palmeiras em Salvador. Para além de toda a polêmica, como é que você reagiu a essa homenagem no dia de hoje, depois de uma partida com muitas polêmicas? Pô, fiquei muito feliz, comentei ali com o Caio, né, pô, como tá bonito. Foi para mim e também pro Bruno, né, que infelizmente hoje não está aqui, tá? Tenho certeza que tá lá em cima olhando por nós também. E foi um motivo de muita alegria, agradeço muito aos torcedores, a todos que fizeram esse grande mosaico, essa grande homenagem para nós. E isso nos motivou a fazer um grande jogo. Hoje, acredito que foi um grande jogo, um time atento, um time corajoso, jogou, impôs o ritmo. Infelizmente, a arbitragem prejudicou um grande espetáculo, terminou de uma forma que a gente não queria estar aqui tendo que falar de arbitragem, mas foi determinante para o resultado. Então, o que está no nosso controle é a nossa atitude, o nosso jogo e tentar melhorar, né, as decisões ali para que um erro de arbitragem não determine o resultado do jogo. Everton, apesar do reconhecimento da torcida pela grande partida frente a uma das principais equipes do Brasil, você acha que depois do gol de empate, o Bahia não se afobou um pouco em buscar a virada e apesar das suas chances também, você não acha que faltou um pouco de calma para buscar a virada? Pô, tava no final já no jogo, né? Difícil, ainda mais um jogo, um gol, né? Na verdade, que a gente acredita ter sido irregular, normal, dentro de casa, a gente fez uma pressão, tentou ali da forma que dava, mas não foi suficiente para a gente poder empatar e tentar virar. Eu acredito que esse gol determinou muito o resultado final, porque estava no final do jogo, a gente estava bem, e infelizmente tomamos um gol ali de uma falta, que o juiz não deu, que o VAR não chamou. Eu acredito que o VAR errou mais do que o juiz ali, porque estavam vendo na imagem e depois não chamou, não teve a revisão, isso dificultou muito ali para a arbitragem. O Lucas é um árbitro jovem, né? Ele tem 25 anos, ele só apitou o Bahia uma vez ano passado em Bahia e Ceará. Como é que você sente que está a relação do time com ele? Ele nunca tinha apitado o Palmeiras. Como é que foi hoje para vocês em relação a ele para os próximos jogos que ele apitar? Acho que foi uma oportunidade para ele apitar um grande jogo, de duas grandes equipes que estão brigando lá em cima. Infelizmente, teve um desfecho não favorável para ele. Um árbitro que tem uma boa carreira pela frente, mas nesse jogo deixou a desejar, e ainda mais com os amigos dele não ajudando ele. Poderia ter ajudado, chamado para revisão e prejudicou ele. Então, espero aí que ele possa fazer boas arbitragens pela frente, mas hoje nos prejudicou muito. Obrigado. É isso, né, galera? Eu assisti essa partida aí. Para quem assistiu a partida, acabou percebendo que o juiz acabou se perdendo em alguns lances. Ele acabou não usando o mesmo critério de faltas para os dois times, e isso acabou fazendo com que, até após esse lance aí, né, que gerou dúvida em relação ao gol do Palmeiras, fez com que os jogadores do Bahia ganhassem força para fazer críticas à sua decisão e também à decisão do VAR, né? Porque eu acho que talvez o mínimo que poderia ter acontecido era o VAR chamar o juiz para uma revisão, e isso iria com certeza amenizar essa polêmica. E quem também, galera, fez um desabafo bastante forte em relação a isso foi o técnico do Bahia, Rogério Ceni. Foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar
a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, né? Inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo. E o lance é claríssimo. E ele define o jogo. Então tá aí, né, galera? Vamos ver também aqui, galera, o Arnaldo Ribeiro aí, né? Colunista do UOL, que falou um pouquinho sobre esse jogo de Bahia e também acabou minimizando as críticas à arbitragem. Dos que estão jogando a Libertadores. O Bahia não tem, né? O Bahia não tem a competição sul-americana. E acho que o Bahia, para falar de quem perdeu, parece que o Bahia não vai nunca mais aparecer no front. Perdeu o confronto direto em casa. Mas eu acho que o Bahia, pela atitude, pode ser as coisas. O Bahia está incomodando o Palmeiras, de alguma forma. Até institucionalmente. Ano passado ganhou Rogério contra Abel. O Rogério é o mais longevo depois do Abel. O Abel fica dando resposta pro Rogério, o Rogério alfinetando o Palmeiras, o Palmeiras na rede social falando da ligação direta. É um sinal de grandeza do Bahia. É isso que eu estava esperando. Eu acho que o Bahia tem que incomodar, tem que espervinhar até o final mesmo. O Palmeiras só existe contra todo mundo. O Bahia tem que fazer. O Bahia tem que fazer, o Bahia está disputando o título do campeonato, a ponta do campeonato. Né? Então, tudo que o Palmeiras constrói, o Bahia tem que construir. Fora de campo também. Né? Então, eu acho que essa diferença, o Bahia não vai ter mais a oportunidade de receber o Palmeiras. Mas já ganhou do Palmeiras aqui o ano passado. Se o Bahia fizer um campeonato neste ritmo, ele pode ainda ameaçar o título do Palmeiras e ele tem um calendário diferente dos demais. Então, eu acho que essa ressalva. Em relação ao lance da suposta falta do Gomes, eu acho que a enquete, que as polêmicas de arbitragem nesse final de semana foram mais amplificadas do que elas deveriam, todas elas. Eu achei nada do outro mundo. Nada do outro mundo. Nada que a gente parasse, putz, grila, tal. Não achei nenhuma delas. Do Morumbi, Morumbi não teve, na verdade. Mas no Maracanã, no Fonte Nova, no Couto Pereira, que acho que talvez tenha sido a mais estridente, né? Porque o Zubeldia, inclusive... Encenou. Encenação depois. Essa encenação foi boa. O Zubeldia, ele é uma figura, né? Ele encenou o lance. Mas eu acho que foi muito barulho por nada. Sinceramente, não acho que foi uma rodada tão desastrosa em termos de arbitragem, não. Vou perguntar sobre a arbitragem, mas antes, Trajano. Então tá aí, né, galera? Pelo que eu percebi, né, essa divergência de opiniões está acontecendo bastante em relação a torcedores do Bahia e torcedores do Palmeiras, né? Os torcedores do Bahia acham que nesse lance aí houve a falta no zagueiro do Bahia. Torcedores do Palmeiras já pensam diferente, né? Acha que esse toque aqui do Gomes não foi o suficiente para deslocar o zagueiro do Bahia, mas eu queria saber de você o que você achou sobre esse lance. Se gostou do vídeo também, se inscreve no canal, deixa o like, dá aquele hype também que vai ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima.